Seja bem-vindo, boa noite para você. Teve um encosto cibernético aí no nosso computador. Estamos arrumando para transmitir, talvez hoje não está transmitindo, mas depois a gente vai colocar a administração lá de alguma forma. Quebrou uma peça, a gente comprou rápido, mas chegou a peça errada. Aí a gente devolveu a peça, esse negócio. E nisso já estamos deixando de transmitir alguns cultos. Então, nos perdoe por isso, mas a gente está agindo, tá bom? A gente tem uma equipe boa aí, aqui. O apóstolo Guto disse que é um encosto cibernético, é um tipo de demônio que você tem que... Não, as coisas quebram, né, irmãos? Mas Deus dá prosperidade e a gente compra nova, amém? E a gente, cada vez que acontece alguma coisa, a gente aprende, né? Agora a gente vai comprar logo umas 3 para deixar de reserva. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vocês sabem, né, a nossa irmã Natália, sexta-feira, ela partiu para estar com o Senhor. Foi um momento difícil, né? A maioria aqui da igreja conhece ela. Quantos aqui, levanta a mão quem conhece a jovem Natália? Olha aí, é uma pessoa ativa da nossa congregação, né? Foi uma pessoa ativa da nossa congregação aqui e nós amamos. E agora ela está com o Senhor. Então, de manhã nós tivemos um tempo bem dedicado a isso. Nós falamos dela, contamos detalhes e ministramos uma palavra que eu acho que você vai poder ver no nosso canal sobre a ressurreição e vida eterna. Amém? Nós não podemos limitar a nossa esperança só às coisas que se resumem nessa vida. Não temos resposta para tudo. Nós sabemos algumas coisas. Eu sempre aprendi na minha vida, desde o meu tempo lá no banco. Às vezes a gente tinha que procurar um grande problema e a gente tinha que ter um porto seguro. E nosso porto seguro é a palavra de Deus. A gente não sabe tudo, mas a gente sabe o suficiente. A palavra de Deus é a verdade. Amém? Glória a Deus. E a gente sabe também que Deus ama mais do que nós, Ele cuida mais do que nós. Tudo que nós podemos fazer por ela, amor, cuidado, fé, expressão, generosidade, não pense que a gente estava ensinando Deus a ser bom. A gente estava só sendo uma expressão do cuidado e amor de Deus por ela. E Deus ama muito mais. E a palavra diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, ela nos últimos anos cresceu, ela era nova na fé. Chegou com esse câncer, chegou há 1 ano, foi bem forte. Ela exerceu fé, cremos com ela e não sabemos tudo, né? Em algum momento se tornou difícil demais, ela talvez tenha desistido. Enfim, não é que a fé não funciona, a fé manteve ela, sabe? Uma das coisas que falamos de manhã, nós vimos o pai dela ali no último momento, testemunhando que hoje aceitou o Senhor por causa dela. E a família elogiando a fé dela. Então, irmãos, se as pessoas de fora estão vendo a fé nela, a gente não vai cometer a tolice de, como igreja, achar que ela não teve ou que a fé não funciona. Funcionou, né? Susteve ela, manteve ela, mas o fato é que hoje ela está com o Senhor, e estar com o Senhor faz parte, não é o fim. A Bíblia diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, que a nossa esperança não pode se limitar às coisas que se encerram nessa terra. Então, se nós vamos querer nos consolar com a esperança, né? Porque a Bíblia diz que não podemos nos desesperar, nos entristecer como os que não têm esperança. Então, se existe uma esperança que consola, que nos consola, amém? Mas essa esperança não pode estar limitada. Se a gente limitar a esperança, vai limitar o consolo, e aí pode ser que a tristeza domine. Então, não deixe a tristeza dominar. A esperança deve ser de que não é só limitado nessa terra. A esperança também está atrelada a que vamos encontrá-la na glória, vamos encontrá-la na ressurreição, amém? De que ela está com o Senhor. E Paulo diz que é incomparavelmente melhor, amém? Nem a boa igreja da Vila Matilde se compara a estar com o Senhor, amém, irmãos? Eu quero ler aqui primeiro a Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Digo, temos esperança? Eu vou continuar lendo o verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Então, não critiquem alguém que está precisando de consolo, eu sou um deles, amém? A Bíblia diz, consolai-vos. Não tem ninguém que não precise de consolo. Agora, a gente vai consolar do jeito certo, falando a verdade em amor, dizendo, ela está com o Senhor. São palavras vivas, verdadeiras, que consolam, e consolamos uns aos outros, amém? A Bíblia diz que Deus é o Pai de toda consolação e nos consola para a gente consolar. Então estamos aqui para ajudar, estamos para continuar em fé. E vamos orar agora também pela família, né? Não fizemos isso de manhã, mas pelos filhos que estão sendo cuidados pelos parentes. Deus está se movendo e da melhor maneira, né? Pelas tias que conhecemos, pelo papai. Pai, nós oramos pelo teu consolo. Podemos estar ali, Pai, com a tua graça naquele momento, consolando, sendo consolado. E eu sei que aquela família viu as marcas do teu cuidado e amor nessa congregação. E aquilo que não podemos fazer, ó Pai, aquelas áreas, aquela parte que não podemos cuidar, Senhor, nós clamamos pelo teu amparo para esses filhos, para essas tias, para essa prima, para esse pai, para essa mãe que não conhecemos pessoalmente, para esse irmão, toda essa família, Pai. Certamente cada um está sofrendo. Então, nós oramos a Ti, Pai, Deus e Pai de misericórdia e toda consolação, que o Teu conforto esteja, o Teu consolo, Pai, que é real e verdadeiro, que vem por meio do Teu Espírito Santo, possa estar, ó Pai, guardando a vida dessas pessoas, que o Senhor possa estar cercando com o Teu cuidado, e que a todos nós, ó Pai, Teus filhos aqui nesta igreja, o Senhor nos deixe provar e experimentar a manifestação da Tua paz, que excede todo entendimento. Quantos creem? Pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, nós estamos falando esses dias sobre família, e eu quero recomendar você ver o que a Leila ministrou, está no nosso canal do YouTube, para os maridos, né? E aí os maridos estavam tudo querendo já me escrever, pastor, quando é que a gente vai assim, falar com no caso, com as esposas, né? Bom, é hoje, amém? Aleluia. Vamos falar com as esposas hoje, amém? Glória a Deus. Senhor, obrigado por Tua palavra, por graça e sabedoria, para que famílias sejam ajudadas, ó Pai, para que as coisas sejam ajustadas, para que tudo possa ir bem. Irmãos, toda a verdade de Deus nos leva à libertação. Toda a verdade de Deus nos leva para a aliança, nos leva para a bênção. E a instrução da palavra de Deus não é para castigo, é de alguém que nos ama, que nos conhece, que nos criou. Jesus resumiu isso em João 8:32 e 33. João 8:32, deixa eu ler com você. Tão conhecido, não é? Quanto sabe que está lá? Quem fez o rema deve saber. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu pergunto, para que existe a verdade? Para libertar. Amém? Glória a Deus. Então, a verdade de Deus vem para libertar. Conhecer, praticar a verdade, vem para libertar. Glória a Deus. Vem para trazer não só a libertação para esses que não conheceram Jesus, mas para que a gente possa ser livre em toda área. Livre de engano, livre de sofrer, livre de viver uma vida sem resultado, livre de viver uma vida com ausência da graça de Deus. Então, é bom termos esse pano de fundo sobre qualquer instrução da palavra de Deus. Não vem porque Deus está precisando, não vem porque Deus está zangado, não vem como um conjunto de normas e regras para a gente ficar com mais regrinhas, né? Não, é vida, a palavra é vida, a palavra é livramento, a palavra é libertação, amém? O propósito de Deus em escrever a Escritura, dar instrução, é trazer libertação. Nós precisamos ser educados na justiça, num reino perfeito. Vimos do pecado, né? A gente veio do pecado, de uma mentalidade muitas vezes não renovada, o mundo aí pregando coisas diferentes, e Deus, nosso Pai, não é? Ele nos instruindo. Eu me lembro, acho que é no início, na introdução, de um livro bem precioso do irmão Rega, que eu sempre leio, Crescendo Espiritualmente, onde ele fala do Salmo 23, que o Tiago cantou sobre ele, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e o irmão Rega disse que estava parafraseando esse Salmo, e ele diz o seguinte, e resumindo, né, agradecendo e louvando a Deus, porque pela palavra, que ele dizendo que estava adorando ao Senhor, e dizendo, Senhor, eu não preciso de nada, eu estou aqui só para te adorar, porque o Senhor já me deu tudo, e o Senhor escreveu uma carta de amor, para me dar instrução, e isso é a palavra de Deus, amém? Foi dada com o objetivo de, lemos lá nas cartas, que é para educar, instruir, educar na justiça. Somos filhos de Deus, amém? E temos a palavra dele como regra de fé e prática, e vem para o nosso bem. Eclesiastes capítulo 8, verso 5,
Eclesiastes 8,5 diz: quem guarda o mandamento, qual o resultado? Não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Olha a promessa, gente. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Quantos querem essa condição aqui? Amém. Mas nós temos que... Quantos querem esse resultado, né? Quantos querem o resultado aqui? Você disse amém pelo resultado, eu sei. Mas temos que cumprir as condições. Amém? Eu me lembro do novo pastor João Roberto, um homem de Deus que nos inspira. Ele fala, às vezes, você pode escolher, sabe? Pense nas coisas naturais no mundo. Você pode escolher, olha, quer saber? Eu não vou estudar muito não. Vou fazer só até a 3ª série, vou aprender a ler, escrever, tá tudo bem. Ok, você escolhe. Outro diz, não, eu vou cumprir o 1º e 2º grau. Ok. Aí depois o outro diz, olha, eu vou fazer faculdade. Ok. Depois o outro diz, eu vou fazer mestrado e doutorado. Ok, você escolheu. Mas sabe que algumas coisas estão limitadas ao nível de conhecimento que você decidiu. Você não vai entrar num emprego que requer faculdade se você escolheu ter só o terceiro ano do ensino básico. Então, às vezes, nós estamos praticando só um pouquinho da palavra, só uma partezinha que a gente escolhe, a gente quer tudo perfeito. A gente quer viver 120 anos, quer que os filhos tudo bonitinho na igreja, louvando a Deus, a gente bem cheiroso, tudo rico, nada acontecendo, fé bem forte, aleluia, nenhum problema, nenhuma doença, mas a gente escolheu ir só até a 3ª série nas coisas de Deus, e que é o resultado de quem tem mestrado e doutorado e está caminhando com Deus todo dia. A gente pega umas partes, seleciona, deixa outras. Não, isso aqui não quero falar não. A gente vai ignorando a voz do Espírito Santo cada dia falando com a gente vai vendo o problema, deixando de lado. Hoje eu estava falando com uma irmã, e sabe, ela estava dizendo uma coisa muito simples e séria. Eu descobri que deixar as coisas debaixo do tapete não significa resolver. Deixar um assunto parado não significa resolver. Nós temos que nos arrepender, ajustar, falar com o Senhor, se humilhar. E aí vamos ter o bom resultado. Então quem determina o nosso resultado não é Deus. É a nossa escolha, enquanto nós vamos nos submeter à palavra de Deus. Então eu não sei como você vai receber essa palavra, você vai aceitar, vai rejeitar. Problema seu. Mas eu quero te adiantar que a sua escolha determina o resultado. A palavra de Deus vem para nos ajudar. E quem guarda o mandamento, não é qualquer um, gente. Não experimenta nenhum mal. Provérbios capítulo 1, verso 33. É só uma introdução aqui para falar para você que a palavra de Deus é para proteger, amém? Provérbios capítulo 1, verso 33 diz: mas o que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temer o mal. Pensa numa vida boa, gente. Seguro, tranquilão, sem temer o mal. Eu quero. Mas aí tem a condição. É tão simples. É só me dar ouvidos. Deus diz, é só dar ouvidos. Inclinar os ouvidos. Isso é praticar. Amém? Glória a Deus. Então diga assim: a palavra de Deus foi escrita para o meu bem, para o meu sucesso, para o meu benefício. Amém, irmãs? Isso inclui vocês. Bom, em Gênesis capítulo 1, nós vemos a criação do homem e mulher, ser humano como um todo. Existem coisas que foi dado para o homem e para a mulher. Eu quero começar lendo isso para falar assim para você de cara, que não tem nada a ver com quem é mais importante. Mas eu quero dizer para você que homem e mulher não é diferente só no órgão sexual. Deus fez diferente, com funções diferentes, com planos diferentes, propósitos diferentes, capacidade diferente, o poder inerente da criação. Amém? Mas eu quero começar a ler o capítulo 1, porque você vai ver que Deus, para muitas coisas, Deus fez no mesmo nível. Então, Gênesis 1, de 27 a 28, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então, quem foi criado à imagem de Deus? Homem e mulher. Amém? Deus os abençoou. Quem foi abençoado? Homem e mulher. E disse, sede fecundos, multiplicai. Ele está falando para quem? Homem e mulher. Já viu um homem ser fecundo sozinho, gente? Não dá. A mulher também não consegue sozinha, tá bom? Homem com mulher também não dá não, tá bom, gente? É homem e mulher. Tá? Ok? Glória a Deus. Então, quem Deus abençoou? Homem e mulher. Quem ele disse, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra? Homem e mulher. Agora uma coisa, a quem Deus disse, sujeitai e dominai? Homem e mulher. A autoridade está dada para os dois. Então aqui nós vemos aquilo que nas cartas vamos ler, que são herdeiros da mesma graça. Amém? Não tem o mais importante aqui.
Vocês estão vendo que Deus está falando com homem e mulher aqui? Dominai a terra e etc. Então Deus criou homem e mulher, deu bênção, domínio sobre a terra. Glória a Deus. Agora, no verso 2, a Bíblia ela é assim às vezes, ela é uma revelação progressiva. O que vai acontecer? Nós lemos o capítulo 1 de Gênesis. O capítulo 2, onde nós vamos ver mais detalhes, Deus começa a detalhar algumas coisas do ser homem e ser mulher. Amém? Veja que aqui ele já criou homem e mulher. Então é como se o capítulo 2 fosse um detalhamento do processo criativo de Deus para o homem e mulher. E aqui nós vamos ver algumas coisas inerentes do ser homem, ser mulher. Do que podemos entender ser marido, ser esposa. E já vamos concluir que Deus nunca vai pedir para fazermos algo que Ele já não nos tenha capacitado para fazer. Se submeter à palavra é ficar em paz com o que Deus criou. E não submeter à palavra é andar de forma pesada demais, levando uma carga pesada. Se o marido quer ser como a mulher, vai ser pesado, não tem graça para aquilo. Se a mulher quer ser como o marido, vai ser pesado. Mas se nós nos sujeitamos a Cristo, no temor de Cristo, vai ser leve, porque existe graça para aquilo. Amém? Glória a Deus. Então, o que vamos ver no capítulo 2 é detalhamento de como Deus criou o homem e a mulher, e hoje o nosso assunto é para a esposa, vamos pegar a parte da mulher. Gênesis capítulo 2, versos 18 a 25. Disse, a partir do verso 18 do capítulo 2 de Gênesis, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém? Vou ler primeiro, depois eu comento. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou no lugar da carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe trouxe. Verso 22, e agora 23. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, torna-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos estudar algumas coisas aqui, amém? Primeira coisa, no verso 18, Deus diz, far-lhe-ei uma auxiliadora. Qual foi a ideia de Deus para fazer a mulher, gente? Ele viu o homem e falou, bichinho, tá difícil, tá pesado, não vai conseguir procriar e nem vai conseguir fazer tudo. Eu vou dar uma auxiliadora. Deus criou a mulher para auxiliar. Leila disse muito bem aqui, que aqui não fala só da esposa, né? Ela falou muito bem que a mulher foi criada como uma auxiliadora do homem. Podemos ver isso na família, por exemplo, como a mãe é uma grande auxiliadora dos filhos, né? Eu gostei muito dessa abordagem, ela está certa. Mas está inserido nisso também que Deus estava criando aqui a esposa, com uma função no lar, auxiliar, amém? Então essa palavra auxiliadora significa socorro, ajuda, aquela que ajuda, aquela que presta socorro. Então o que acontece? Vemos aqui uma palavra muito interessante, Deus diz, far-lhe-ei uma auxiliadora, ok? Que lhe seja idônea. Eu queria falar um pouquinho sobre lhe seja. Deus criou uma auxiliadora para ser auxiliadora ao homem, lhe seja, para ele. No casamento é a sua esposa para o marido. Você está entendendo? Para ele. Essa palavra auxiliadora não diminui o papel da mulher. Sabe quem é chamado de auxiliador na Bíblia, nos Salmos? Várias vezes essa mesma palavra, acabei de conferir isso agora há pouco aqui. Deus. Deus é o nosso auxílio, está escrito várias vezes. Então Deus não se sente diminuído em ser chamado de nosso ajudador. A mulher não deveria se sentir também. É uma posição de honra. Não se trata de importância, se trata de para que Deus criou, como Ele criou, como Ele planejou. Auxiliadora, Deus é o nosso auxílio, o Espírito Santo é o nosso ajudar. O Espírito Santo, gente. Amém? Glória a Deus. E ele diz que lhe seja para o homem. E ele falou
que lhe seja idônea. Essa palavra idônea é uma capacidade que Deus deu, destinada para o marido. Ou seja, assim como, vamos dizer, não sei, pegar um auxílio aqui. Sabe, imagina uma peça que depende da outra peça. E ela se encaixa perfeitamente. É assim que Deus criou a mulher para o homem, assim a esposa para o marido. Não era uma auxiliadora que não serve, não é uma auxiliadora que não funciona. É como aquela peça que se encaixa perfeitamente. E você fala, assim está bem mais fácil. Sabe? Quando você vai apertar um parafuso, os homens vão entender. Eu estou falando com mulher, usando exemplo de homem, desculpa aí, vamos melhorar. Você vai apertar um parafuso, e aí você pega uma chave de fenda que não encaixa direito, e você fica ali, espana a peça e não vai, mas tem aquela que tem a medida, a polegada certinho, encaixa, gira, isso é idôneo, é capaz de ajudar, criado com aquele propósito. Glória a Deus. Então o que vemos? Deus criou uma auxiliadora idônea para o homem, uma capacidade destinada para o marido. O que eu vejo aqui? Um potencial da criação. Deus capacitou a mulher para ser isso. Nós vemos tantas evidências, né, no ser mãe, na graça que a mulher tem, sabe? Eu estava vendo a Juliana Borba, a esposa do Tiago, lá na sede, falando, ei mulher, está tudo bem você ser feminina, ser ajudadora, ser mulher, não queira ser como o mundo diz que você tem que ser, se o mundo está contra a palavra de Deus, é uma bênção ser esposa. Sabe, famílias estão sofrendo porque mulheres não estão sendo esposas. Maridos estão sofrendo porque mulheres não estão sendo esposas e o contrário também, mas a Leila já falou a parte dos maridos, você sabe, né? Estou falando para as esposas. Certo. Glória a Deus. Bom, no verso 19 nós vemos que Deus designou o homem, né, para dar nome para os animais. Imagina só, é isso que eu quero mostrar. Eu gosto dessa escritura, porque é impressionante o potencial da criação. Deus agora pega todos os bichinhos, gente, e leva para Adão, dá o nome. O próprio Deus que criou, agora levando para o homem que ele criou dar o nome. Deus designou ao homem dar um nome para os animais, levou o homem como... Deus levantando o homem como autoridade, Deus criou e traz para o homem escolher os nomes. Ou seja, olha só, o próprio Deus respeitando a autoridade que ele deu para o homem. Ele acabou de dizer, vou colocar você aqui para dominar, ok? Mulher também, mas nós vamos ver que foi inerente ao homem cultivar e guardar. E Deus, respeitando a autoridade do homem, traz todos os animais para ele dar um nome. E Deus deixou escolher. Talvez Deus nem gostou de algum, gente. Avestruz, Adão. Mas diz que como o homem chamou, assim foi. O que eu quero dizer é, primeiro, que faculdade Adão fez, gente, para dar um nome para os bichos? Como ele teve essa capacidade? Lê o texto, é muito amplo. Cada coisa foi Deus que o capacitou. Essa é a primeira coisa. Mas Deus capacitou a mulher também. Você entende? Eu quero mostrar, você vendo como o homem foi capaz de fazer isso sem nenhum histórico. Ele fez, capacidade que Deus deu capacidade para a mulher também, para auxiliar e ser idônea. Outra coisa que eu quero mostrar é que Deus não se intrometeu, mesmo que ele talvez não tenha gostado de alguns nomes, ele respeitou a autoridade que ele tinha dado para Adão. Deus já está falando, né, irmãs? O próprio Deus, respeitando aquilo que ele estabeleceu. Quem está entendendo alguma coisa? Então, as esposas vão respeitar isso também, porque foi Deus que estabeleceu. Amém? Glória a Deus. No verso 20 nós vemos que o homem deu esse nome, já falei, o homem deu um nome para cada um deles, né? Glória a Deus. Aleluia. Então, uma coisa que vemos aqui é que o homem sem a mulher, embora ele seja capaz, veja aqui, Deus traz os bichinhos, Adão dá o nome para todo mundo. É uma capacidade ou não? E o homem sem a mulher, embora seja capaz, está limitado. Nós vemos aqui um grande feito que Adão fez sem a ajuda da auxiliadora. Mas foi o próprio Deus que disse que ele precisava de uma auxiliadora. Quer dizer, é a mulher, a esposa,
que quando flui no seu potencial criado por Deus, sendo auxiliadora, que eleva o homem, o marido, ao seu potencial máximo. Ei, esposa, o seu marido vai poder fazer muitas coisas sozinhos, mas ele nunca vai poder fazer o que ele vai fazer com o seu auxílio. O marido vai poder fazer muita coisa, mas ele nunca vai chegar tão longe, a não ser quanto ele chegaria, né? Quando a mulher, ela é esse auxílio. Quem está entendendo? Como nós temos, irmãos, como ser um time de sucesso. Entendendo o propósito, ajudando um ao outro. Então, o homem também tem que se abrir para esse auxílio da mulher. Não pode se sentir o cara sozinho. Adão não poderia falar assim, vixe, eu dei o nome para os bichos tudinho, preciso de tu não. Volta só para namorar. Não podia. Porque Deus criou um auxílio. A partir de agora, ele tinha que contar com esse auxílio. Você concorda com isso? Então, o homem tem que aceitar. A mulher tem que entender o seu papel e falar, eu preciso ajudar meu marido. Amém? Glória a Deus. E vamos chegar em mais detalhes. Deus faz, no verso 21, o homem da parte do corpo da mulher. Deus faz da costela do homem, né? Ou seja, diz que Deus faz da costela do homem. Então, é uma parte do corpo. Deus pega uma parte do homem. E aí, lá nas cartas nós vamos ler, aparecendo que a expressão o seu próprio corpo. Quando o marido tem que amar a mulher, a Bíblia diz, ninguém aborrece o seu próprio corpo. Amém? Então, precisamos entender que marido e mulher é uma relação de unidade, não de competição. Você compete com o seu próprio corpo? Imagina você treinando. Aí o seu bíceps fica forte, né? E aí você fica brigando com ele. Ei, não é assim não, rapaz. Está crescendo muito. Ó. Você consegue imaginar uma coisa ridícula assim, você brigando com o seu próprio corpo? Você fica com inveja do seu próprio corpo? Você rejeita o seu próprio corpo? É mais ou menos isso que a Bíblia está falando. Ninguém rejeita o seu próprio corpo. Isso é assim que a gente age quando o marido ele rejeita, ele não ampara, ele não ama a sua mulher. Então, isso serve para a esposa também. Precisa entender que é um só corpo. Uma coisa sobre o casamento é que você não é um só espírito com o seu marido. Porque antes de você ser dele, você é do Senhor, herdeiro da mesma graça. Mas é um só corpo, está escrito várias vezes. Então, é claro que você tem o seu, ele tem o dele, é diferente, graças a Deus, né? Quantos gostam que é diferente? Entende? Mas é uma coisa, gente, que está falando de propósito. Está chamando a atenção para algo. Vocês não devem ir numa direção contrária. Não faz sentido o marido e a mulher estarem competindo dentro da mesma casa. E a não ser que você esteja auxiliando, está competindo. Entende? E a Bíblia está chamando a atenção com essa linguagem, um só corpo, feito do lado, para a gente caminhar no mesmo propósito. A mulher tem que entender, a esposa tem que entender que está na mesma direção com o seu marido. Tem que achar o acordo. Glória a Deus. Aleluia. Quando Satanás coloca homens contra mulheres, marido contra esposa, ele está, na verdade, evitando que ambos possam fluir em seu máximo potencial. O que ele está fazendo é que ele está impedindo o homem e mulher de andarem de acordo com aquilo com que foram criados. É disso que se trata. Ceder para o mundo, irmãos, é ceder para o diabo. E é abrir porta para as coisas não darem certo. Só tem um jeito da gente alcançar o potencial máximo. É ser aquilo que Deus criou para ser, é se sujeitar. Precisamos rejeitar essa mentalidade que as coisas do mundo ficam tão entranhadas na gente que se a gente ouve a palavra, confronta a gente. É esquisito. É esquisito você ouvir a palavra e se sentir desconfortável.
É porque tem coisa para ser ajustada. E eu sei que pessoas falam da submissão de uma forma errada, de uma forma dura, de uma forma pesada demais, entende? E não é assim, a Bíblia não coloca a mulher como capacho do homem de forma alguma. Mas também tem gente falando da submissão leve demais. Não, submissão é você estar na mesma missão. Tudo bem, mas isso às vezes é uma desculpa para falar que você não tem que submeter mais. E às vezes, as pessoas se tornam reativas, e aí elas caem num outro extremo. A mulher, para não ser capaz, vira a cabeça. Você está andando numa estrada, gente, bem estreitinha. Não sei se você já viu aqueles caminhãozinhos que vai lá para, acho que é Chile. Você passa numa geleira, meu amigo. A roda passa assim, né? Estreita. Imagina você andando num abismo, uma estrada bem estreitinha. Do lado direito, se cair, é abismo. Do lado esquerdo, é abismo. Todo extremo. É perigoso. Então, se a mulher sai de uma situação que nós não devemos aceitar, não devemos ensinar assim, eu não quero ser capaz, eu não quero ser diminuída, eu não quero ser menos importante, eu não quero ser tratado com diferença na igreja, na sociedade, na família, eu sou herdeiro da mesma graça, eu sou filha de Deus, sabe? Houve já muitas situações na sociedade onde a mulher foi tratada com muito desdém. Deus não vê assim, Jesus não foi assim. Mas se a mulher sai desse extremo e agora fala, agora também é o seguinte, vamos tirar o atraso, vamos restituir. Restituirei os anos que foram consumados. Agora é o seguinte, vão um tempo aí da gente sendo cabeça para os homens aprender como é que é. Bagunçou tudo, gente, caiu do outro lado. Acabou de ser salva daqui, caiu do outro lado. Adiantou? Não, Deus quer você andando na verdade. Entende? Então, tem gente falando de forma muito pesada sobre submissão, mas tem gente falando de forma muito leve. Submissão é submissão. A gente se sujeita a Deus, as mulheres se sujeitam ao marido, o marido se sujeita a Deus, o marido se sujeita à mulher também. E daqui a pouco a gente chega nisso. Glória a Deus. Então, fica muito suave a gente entender essas coisas. Primeiro, o mandamento de Deus é para o meu bem. Segundo, não se trata do mais importante, se trata de qual é o meu papel. Amém? O marido tem que entender isso, a mulher tem que entender isso. E as coisas vão fluir bem assim. Glória a Deus. Então, quando nós chegamos nas cartas, não ceda, irmãs, a Satanás, querendo ser igual ao mundo, porque você nunca vai ter o resultado que Deus promete. Nunca você vai ter o resultado que Deus promete, seguindo o padrão do mundo. Nunca. Mas se você for mulher virtuosa, mulher bendita do Senhor, se você for temente, se você fizer o que a Bíblia diz, você vai viver suave, tranquila, leve, vai cumprir o seu papel, ainda que o seu marido seja desviado, você vai simplesmente herdar a bênção de Deus, vai ser galardoada, Deus vai dizer, filha, você fez a sua parte. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos ler algumas coisas nas cartas, em Colossenses 3,18, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Glória a Deus, gente, que a esposa não tem que ser submissa a todo marido, é só o seu. Amém? Deus nunca pede uma coisa que você não pode fazer. Eu tenho que me submeter a todo marido? Não, é só o seu. Não sei como tem gente que quer ter 2 casamentos, gente. Não tem graça não, para você submeter 2. Aleluia. Esposa, sede submissa ao próprio marido. Como convém, olha, preste atenção que todas as vezes tem uma relação com o Senhor. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Amém? Sabe por que a gente está perdendo um pouco a referência? Porque estamos nos tornando muito convenientes com o mundo. E é como convém no Senhor. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha aqui como é importante. Você sabe o que vai vir no verso 22 e no verso 23? E seguindo o texto de Efésios, esposa, sede submissa, marido, ame as suas esposas. Mas o que vem antes? Vamos entender.
No verso 22, a gente geralmente começa a ler ali sobre o casamento. Começa falando, não sei por que a Bíblia sempre começa falando com as esposas. Em Colossenses, em Efésios e em Pedro. Não sei, talvez queira dizer alguma coisa, não sei. Fica para a meditação da igreja. Mas, quando nós lemos Efésios 5, olha só, talvez na sua Bíblia, se você está acompanhando, vai começar um tópico no verso 22, dizendo o lar cristão, marido e mulher. Começa no verso 22, aí começa, mulher, seja submissa, o marido é o cabeça, e etc. Aí umas coisas que às vezes as mulheres não gostam de ouvir, mas é bênção. Depois fala para o marido também, e ai do bichinho aqui, gente, é pesado também, e no sentido assim, é sério também, marido ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Hã? Não, só não vai ter que morrer na cruz, mas assim, é um exemplo, você vai ter que se doar, tá? Entendo. Mas existe uma graça para fazer, amém? Então, eu quero mostrar algo. Geralmente começamos no verso 22 a tratar o casamento, mas um dia o Senhor me falou que é uma carta. E antes do 22 tem o 21. E no 21, gente, tem exatamente o que eu venho falando para vocês desde o começo. Olha só. Ele vai falar para esposas e para marido, mas no verso 21 ele diz, sujeitando-vos uns aos outros, espera aí, vamos entender, gente, vamos ler bem direitinho. Uns aos outros no temor de Cristo. Quem está se sujeitando aqui? Todo mundo. Primeiro nível de sujeição, você tem que se sujeitar a Deus. Quem é do Senhor aqui? Amém. Jesus é teu Senhor ou teu parceiro? Não, mas Jesus disse que eu sou amigo. Sim, se você fizer o que Ele manda. Aí você é amigão. Eu quando vou cantar aquela música do Andrezinho, desculpa aí Andrezinho, maravilhoso, glorioso, Rei dos Reis, meu irmão, eu canto meu Senhor. Porque Ele me chama de amigo se eu fizer o que Ele manda. Eu me reservo o direito de chamá-lo de Senhor, para não me esquecer. Porque eu devo sujeição. Não é? E aí, parça, amigão? Tem gente tratando assim o Senhor. Mamãe, sou gospel. E aí, parceiro, tamo junto. Hashtag. Não. Jesus é Senhor da igreja. E nós devemos sujeição. É por isso que às vezes é difícil a sujeição, porque não está sujeitando nem a Deus, como é que a gente vai falar da Escritura? Amém? Mas entenda que todos estão sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu temo a Cristo e por isso eu me sujeito. Então, quem está se sujeitando? A esposa que se sujeita a Deus, se sujeita ao seu marido. E o marido que se sujeita a Deus, se sujeita à sua esposa. A esposa se sujeita para auxiliar, para respeitar, para cumprir o seu papel. O marido se sujeita para servir, para ser o cabeça, porque às vezes não é fácil, varão. A esposa vai, tu que é o marido, vai. Aí eu. Situação que pede uma atitude, que pede uma liderança, a esposa vai falar, você que é o marido, você que é o cabeça. Eu vou estar aqui orando, intercedendo, auxiliando, vai lá que é sua, varão. Aleluia. E eu vou, aleluia, deixa comigo. Não sou grande, mas tenho amigo. Ontem tinha uns caras lá no casamento, estava fazendo um casamento ontem, tinha um negão lá que sentado ele era maior que eu, gente. Aí eu cheguei, era o homem da foto, falei, eu gostei mais de você sentado, rapaz. Eu fiquei conversando com ele, ele falou, não, o importante é você ser amigo dos caras. Eu falei, é isso aí. Ele falou, tem um outro aí que está vindo que é grande também. Eu falei, então vou falar que vocês são meus amigos. Aí eu apontei para o Pio e falei, aquele lá também é fotógrafo e é meu amigo. Então, se você não pode fazer alguma coisa, tem amigos, amém? Qualquer coisa ali eu falo, ó, estou com essa galera aqui, ninguém mexe comigo não. Mas a mulher, ela espera do marido uma atitude. Sim ou não? Então, por exemplo, se a lâmpada queima, né? E eu, por exemplo, não sou eletricista, ela quer uma atitude. O que eu faço? Chamo o Alex. É uma atitude. É uma atitude. Não vai deixar a lâmpada queimada, né, gente? Mas é uma atitude. Sim ou não? Ó, Alexandre, você faz a mesma coisa, não ri não. Onde é que está o papel do marido, onde é que está o auxílio? O marido vai ter que se animar para fazer, para se sentir capaz, a esposa vai com graça ajudar
meu bem, eu confio em você, vai dar certo, eu estou contigo. Onde é que está a bagunça? Quando a mulher, gente, pega a chave de fenda, coloca o macacão de ferramenta e fala, eu vou resolver esse negócio. Eu não gosto. Não é que a Leila faça isso, mas eu não quero que ela pegue peso. Às vezes é pesado para mim e para ela. Ela fala, não, pegue não. Peraí que eu vou chamar alguém. Amém? Glória a Deus. O fato é que nós precisamos entender os nossos papéis e responsabilidades. E todos estamos nos sujeitando. Glória a Deus. Aleluia. Não é bom saber isso? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver algo que eu quero comentar com você. Lá no verso 33. No verso 33 de Efésios 5, está escrito assim: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Pense num resumo bom demais aqui, gente. Ele diz, olha só, Efésios 5, 33, não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Veja que aqui é uma das primeiras vezes que ele troca a palavra submissão por respeito. E sabe que é a mesma coisa? A submissão da mulher para com o marido, ela pode ser traduzida pela palavra respeito. Todas as vezes que Deus fala com as esposas, fala para respeitar o marido. Se ser submissa, amém? Ser submissa. E aqui vemos que isso pode ser entendido como respeito. Em Colossenses fala como ser submissa. Pedro, que vamos ler daqui a pouco, fala ser submissa. Efésios 5, 22 fala ser submissa, e no 33 fala respeito. E todas as vezes que a Bíblia fala com o marido, fala de amar, de se dedicar, de se doar, de tratar com dignidade, amém? Então, de ser o cabeça, né? Glória a Deus, não pode ser só um status, né? Ser o cabeça não é só um status, é uma responsabilidade. E a gente se sujeita e dá certo, como eu comentei. Glória a Deus. Então, é muito interessante, por que Deus fala para a mulher ser submissa e respeitar o marido? E fala para o marido amar a mulher? Porque Deus que criou, Ele sabe o que o marido e a mulher mais precisam. Esposas, quando uma coisa não estiver bem, quando o marido estiver calado, quando ele estiver nada, sabe aquela fase? Não fala nada, você está mistério. Se você tiver que começar de algum lugar, a primeira coisa que você deve fazer, cheque o respeito. Veja como está a atitude do seu respeito para com ele. Veja como você tem tratado, se você está ofuscando a autoridade dele de alguma forma, direta ou indireta, se ele está se sentindo desrespeitado de alguma forma, porque isso é insuportável para um homem. A mulher que entende isso, ela respeita, ela auxilia, ela se doa. Isso vai, sabe, a Leila falou o contrário, quando o marido se doa, isso vai potencializar a mulher, vai ser fácil ela amar. O contrário é verdadeiro, quando a mulher respeita o seu marido, ele vai se sentir o cara. Vai ser muito mais fácil para ele. Então, esse auxílio que Deus está falando. Muitas vezes é o respeito, a submissão da mulher que vai levantar a estima do marido para ele agir. E o contrário é verdadeiro. Se não houver respeito, se for duro demais, sempre ele pode ficar acuado. Acuado. E, sabe, eu entendo tantas coisas podemos falar. Tem marido que não tem atitude, irmãs que têm dificuldade, mas a melhor coisa para levar o seu marido a ser o cabeça, ser o que você espera, te dar a proteção, tudo, é o respeito. É a melhor chance que tem. É você ter atitudes de honra, de respeito. Glória a Deus. Então, diga assim comigo, eu devo respeitar o meu marido. A mulher deve saber, irmãos, que respeitar o marido é a coisa mais importante. Quando houver um problema entre o casal e a mulher, deve começar checando o respeito para com o seu marido. Pergunte a si mesma, em que ponto eu posso estar faltando com o respeito para com o meu marido? Uma mulher sábia vai achar a resposta e ajustar isso em primeiro lugar.
Quando uma mulher entende seu papel, respeita seu marido, eleva seu potencial, presta o auxílio idôneo, faz dele um homem respeitado para ir além do seu lar também. Amém? Deixa eu ler algo com você, Provérbios 31, 10 e 12. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela, não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E aqui é uma mulher abençoada. E veja o resultado lá no verso 23 de Provérbios 31. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciões da terra. Uma coisa que começou em casa, leva o marido a ser respeitado fora. Sabe, juiz da terra não vai estimar e respeitar uma pessoa que não está agindo bem. Mas esse marido aqui teve uma mulher idônea, virtuosa em casa, que respeita, que confia nele, como resultado ele é respeitado fora também. Amém? Glória a Deus. Então, por outro lado, quando o marido até tem boas realizações fora, tem respeito, mas ele não encontra no lar com a sua esposa o respeito que ele precisa, ele provavelmente vai fracassar e vai se sentir frustrado. Então, mulheres, vocês têm um grande poder na mão de auxiliar para que o marido de vocês seja o melhor que Deus já preparou. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro 3, de 1 a 6, a gente vai começar a terminar aqui. Fala de coisas bem interessantes. Fala de mulher ser igualmente submissa. 1 Pedro 3, 1 a 6, eu não vou talvez ler tudo, mas mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da vossa esposa, a observar o vosso comportamento cheio de temor. Meu Deus do céu, que coisa linda! Um procedimento respeitoso da esposa para com seu marido vai valer mais do que palavra. Amém? O que vemos aqui também, qual é o resultado de um comportamento respeitoso? Ele diz no verso 5, pois foi assim também que a si mesmos se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, e como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós tornastes filhas, praticando o bem, e não temendo perturbação alguma. Eu te pergunto, o que Sara ganhou sendo submissa a Abraão, chamando ele de Senhor? A Bíblia fala, vocês, irmãs, têm que imitar as santas mulheres do passado, as mulheres da Bíblia. Ele menciona Sara. O seu padrão de procedimento, irmã querida, não está na novela, está na palavra. E Sara chamava Abraão de Senhor. E você já sabe que Deus não achava ele mais importante. Mas era assim que ela tratava. Agora eu te pergunto, ela perdeu? Não, Sara teve o resultado que nós começamos falando. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. A verdade liberta. O que aconteceu com Sara e as mulheres do passado? Elas praticaram bem e não temeram perturbação alguma. Aquele que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temer o mal. A esposa que dá ouvido ao Senhor vai habitar segura, tranquila e sem temer o mal. A esposa que se submete não está perdendo, está ganhando, está invocando a bênção de Deus, está deixando as coisas funcionarem como são, não vai haver desgaste, vai haver a bênção de Deus, Deus vai abençoar, você vai ganhar. E o que vai acontecer? Você não vai temer perturbação alguma. Muitos lares e famílias estão sofrendo perturbação por esposas que se desviaram do temor de Deus. E é tempo de ajustar isso. Esses dias dedicados à família, essas ministrações, é para dizer, ei, esposa, marido, pais, filhos, precisamos assumir responsabilidade. Deixa eu falar para vocês, talvez tenhamos mais ministrações sobre família aqui. Não é fácil para um pai corrigir o filho. Não é fácil, muitas vezes, para a esposa fazer algumas coisas. Não é fácil para o marido também, às vezes, assumir algumas responsabilidades. Não é fácil para o filho, às vezes, ter que submeter ao pai. Eu vi quantas vezes a Leila fez isso. Eu falava, poxa, isso não tem nada demais, meu bem. Sua mãe podia deixar a gente namorar mais tranquilo, mas ela se submetia. Não era fácil, mas nós nunca perdemos. Nunca perdemos. Hoje nós olhamos para trás e vemos que valeu a pena. Então, embora não seja fácil submeter a algumas coisas,
É mais fácil o quê? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né, gente? Mas nós não vamos ter resultado da palavra deixando as coisas acontecerem. A gente tem que assumir responsabilidade. A gente tem que submeter ao Senhor. Marido deve ser marido. Esposa deve ser esposa. Pai tem que ser pai. Pais. A autoridade do pai é a mesma da mãe. Filho tem que ser filho. A gente gosta de contar, né, que a mãe diz assim, você não é todo mundo. Sim, mas lembre-se disso na hora de obedecer também. A gente quer cantar, eu não sou todo mundo, eu vou dar certo na vida. Mas você está obedecendo como filho? Aleluia. Quantos aqui vão submeter a palavra de Deus? Quantos esposos aqui que vão cooperar para o seu casamento ser melhor ainda, em nome de Jesus? Sabe, irmãs, deixa eu dizer uma coisa. Eu creio que Deus não está trazendo isso. Pode ter teclado aí? Deus não está trazendo isso de qualquer maneira. Deus está falando conosco. Nesses dias, Deus está chamando a responsabilidade. Talvez corrigindo algumas coisas que são desajustadas. E talvez nos preparando para algo. Os dias são maus, o mundo jaz no maligno. O padrão do mundo só vai piorar. A palavra não saiu de moda, irmãs. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. Amém? Se o marido pegar a parte dele e ajustar, a esposa pegar a parte dela e ajustar, vai ser sucesso total. É bem mais fácil. É bem mais fácil quando cada um está cumprindo o seu papel. É bem mais fácil. É bem mais fácil. Nós podemos ajudar. Que tal você, irmã, ao invés de ficar concentrado em como o seu marido precisa deixar de ser banana, né? Deixar de ser sem atitude, você começar a se concentrar em como você pode ser uma melhor auxiliadora. Para você começar a refletir, o que será que eu fiz para que o meu marido reagisse assim, já que eu sou a primeira responsável, a mais próxima, a mais íntima, e a que mais pode influenciá-lo. Nem sempre é a sua culpa, mas você não pode fazer tudo. Então, que tal você se concentrar com a graça de Deus em cumprir o seu papel? É a melhor chance que ele tem. Interceder, auxiliar, conversar, bater um papo, se arrepender, pedir perdão. Marido, me perdoe. Sabe, se em algum momento a Leila falha comigo, eu às vezes falo com ela. Eu não deixo de amá-la. Porque eu já aprendi, cresci em algumas coisas, conversamos, ajustamos. Mesma coisa, se eu deixo de cuidar dela, respeitar, e, meu bem, nem percebi isso, ela não deixa de submeter. Mas é bem mais fácil para mim cumprir o meu papel quando eu tenho o apoio dela, o respeito dela. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãs, tem que ser de coração. Não pode ser aquela coisa assim, olha, eu vou falar porque o pastor pregou domingo. Eu vou me submeter porque, assim, acabei de ouvir, filho. Mas tu não merece não, miserável. Pode não, irmãs. Tem que ser de coração, gente. Para fazer isso, vai ter que ter perdão, gente. Vai ter que ter perdão. É muito fácil perdoar. Basta lembrar que você também não é perfeito. Muitas vezes você deve ter precisado do perdão dele também. Perdoa. Você não vai conseguir um novo futuro preso no passado. Vai ter que perdoar. Sabe, às vezes você vai ter que falar com o Senhor primeiro, como vamos fazer um pouquinho aqui agora, para depois falar com Ele sinceramente. E quando o seu marido olhar nos seus olhos, ei mulher, quando o seu marido puder olhar nos seus olhos e ouvir de você com sinceridade, e ele ver honra e respeito, algo vai acontecer dentro dele. E pode ser aí que o processo de mudança se inicie. Então ore a Deus para que você possa chegar nesse ponto. De falar, de agir com respeito, e Ele vai saber a diferença. Então eu queria que você, irmã,
Dobrasse a sua cabeça, você esposa que está aqui. E tenha um momento para falar com o papai. Esse é um momento dedicado a isso mesmo. E peça ajuda para Deus, te dá graça para isso. Aleluia. Tem muitas mulheres aqui cansadas, porque estão fora da posição. E sabe, eu quero te convidar hoje, simplesmente aceite a sua posição de ser auxiliadora. Ore por ele, interceda pelo seu marido, decida fazer a sua parte. Sai dessa posição de cabeça. Se coloca na posição de auxílio. Se coloca nos braços do Pai. Sabe, eu vejo mulheres aqui que vão ajustar isto, temendo ao Senhor, e você vai se perceber como nos braços do Senhor. Vai ser muito mais leve. Vai ser muito mais leve. E eu quero desejar esse descanso para você, como nós cantamos, em teus braços é meu descanso. Mulheres aqui precisando descansar um pouco, que estão desgastadas, experimentando perturbação no lar, que estão desajustadas. Ore agora ao Senhor, fale com Ele, fala: Senhor, eu quero fazer só o meu papel. Eu quero que o Tiago venha aqui cantar essa canção. Eu quero que você, mulher, saia daqui com essa segurança. Use esse tempo da canção para orar, para declarar, para falar com Deus, se arrepender, enquanto nós cantamos. E você vai estar assim, sem experimentar mal, segura, descansando nos braços do Pai. Aleluia. Talvez não seja de uma hora para outra, mas que tal começar hoje esse ajuste, essa readequação? Que tal começar hoje? Então, enquanto nós cantamos essa canção de uma forma especial, eu oro e desejo que você ache graça em Deus para estar segura nos braços dele, se sujeitar ao Senhor, andar de acordo com aquilo, mulher, que Deus te fez para ser, vai tornar as coisas muito mais leves. Você vai experimentar graça. Não tem graça de Deus fora da palavra. E quando você se sujeita à palavra, a graça de Deus vai repousar sobre você.